A história de Lavras do Sul remonta às fundações de um período pioneiro. Seus habitantes buscavam ouro nas terras do Rio Grande do Sul, em meados do século XIX, fazendo nascer uma cidade riquíssima em cultura e história. Esses tempos de exploração e fé forjaram não apenas a economia local, mas também uma rica tapeçaria de histórias e lendas que perduram até os dias de hoje. Este projeto não é apenas uma homenagem ao passado, mas também um esforço para preservar e valorizar a cultura local, assegurando que as histórias e tradições de Lavras continuem a ser contadas e recontadas, inspirando orgulho e identidade nas futuras gerações. Corriam os tempos esquecidos da incipiente povoação de Lavras. Lá pelos idos de 1848, poucos anos depois da construção da Capela de Santo Antônio. Como é sabido, as primeiras famílias que para aqui acorreram se fixaram em razão da exploração do ouro. Lavras era uma terra promissora, onde a esperança brilhava tanto quanto o ouro que se encontrava em seus rios. A Capela de Santo Antônio não era apenas um lugar de culto, mas o centro da vida comunitária, onde as pessoas se reuniam para rezar, discutir e proteger o fruto de seu trabalho árduo. Na dita capela, depois dos ofícios religiosos, eram realizadas reuniões comunitárias. Esse primeiro templo de fé cristã, construído em Lavras, foi também um repositório de coisas terrenas. Contavam os antigos moradores que um certo garimpeiro passou anos e anos bateando, perseverante nas areias e cascalhos do nosso rio, então fagueiro e dadivoso. Um certo dia, apartou uma quantidade suficiente de seus gramas de ouro e os fundiu em uma barra quadrangular de considerável peso para, futuramente, ser partilhado o seu valor em quinhões hereditários entre os seus filhos. Pai amantíssimo e previdente, ele foi pedir ao padre que guardasse ali, no silêncio da capela, aquele seu honrado patrimônio. Assim, com o coração tranquilo, ele podia continuar sua jornada sabendo que seu legado estava seguro. Vindo ele falecer anos depois, seus filhos foram chamados pelo bom padre, que, em tom solene, entregou-lhes a valiosa barra de ouro, cumprindo assim a última vontade do sensato garimpeiro. Seus herdeiros, de imediato, encaminharam-se à casa de um ourives já aqui estabelecido, para que ele aferisse o seu peso e a avaliasse, a fim de ser procedida a sua partilha amigável. Com o mesmo molde original, mas revestida apenas com uma fina camada de ouro, camuflagem urdida, criminosamente para embaí-los a cair num erro. Feita a competente perícia, eles descobriram o grande embuste do qual teria sido vítima o seu velho pai, pois, na realidade, a valiosa barra era de chumbo. O padre vigário, ouvindo em confissão o seu acólito, tornou-se reticente, respondendo com evasivas às perguntas nervosas que lhe eram feitas a respeito da estranha barra de chumbo. Diante do seu silêncio comprometedor, resolveram os herdeiros do malogrado garimpeiro fazer-lhe vingança e, sem demora, puseram-se a elaborar um plano. Colocaram 2 pelegos no lombo de um burro tordilho e, chegando em frente à capela, prenderam o esperto padre. Com um maniador sovado, ataram suas mãos às costas e, com o restante da corda, ataram seus pés por debaixo da barriga da sua indecorosa montaria. Com ele assim, feito um espantalho, montado no burro tordilho, saíram levando-o pelo cabresto em desfile vexaminoso pela Rua Grande, a todos proclamando o seu ato criminoso. Ele, coitado, sofreu a imposição daquela pena infamante. Sabe-se através da tradição oral que o infeliz vigário, vendo-se afinal abandonado no meio do caminho, antes de seguir a sua viagem de exílio, teria olhado para trás, para a cidade que se descortinava ao longe, lançando este terrível prognóstico ao futuro da cidade: Lavras jamais haverá de progredir.
Certa manhã, duas religiosas que tinham ido rezar para Santo Antônio encontraram, junto ao altar da capela, uma carta endereçada ao povo da cidade. Medrosas e chilicantes, foram-se a contar de casa em casa o que nela havia escrito. A dita carta tinha sido escrita pelo antigo sacristão, que, a convite do padre, tinha aqui chegado sem ninguém saber de onde viera. Moço ainda, estranhamente ele cultivava uma vida solitária, morava nos fundos da capela e, meio arredio, proseava pouco e com poucos se relacionava. Nessa carta, deixada sobre o altar da capela, antes de fugir, o astuto sacristão pedia que lhe perdoassem e indicava o lugar do esconderijo da verdadeira barra de ouro, única herança deixada aos seus filhos por aquele honrado garimpeiro. Contava também os seus pequenos furtos, joias e mentiras há muito perdoadas. Após essa derradeira revelação, todo o povoado sentiu-se culpado pelo acontecimento insólito da expulsão do vigário. Lavras, vestida de pesar, curtia a dor da ingratidão. Os seus habitantes pediam a todos os santos que a praga rogada pelo padre não recaísse sobre o futuro do lugar. Depois disso, os moradores da cidade se cruzavam pensativos pela Rua Grande, sem os costumeiros e alegres bons dias. Havia uma geral contrariedade. Sobrevindo a esta apatia, Lavras, irremediavelmente, ficou parada no tempo, cumprindo a sua sina de terra amaldiçoada. O inditoso padre foi expulso da cidade, e a história já esqueceu seu nome, nem lhe descreve o rosto, tornando-se assim o protagonista da lenda mais popular de Lavras. Contaram-na os lavrenses de todas as épocas e gerações, e, ainda hoje, ela é conhecida pelos jovens. As pessoas idosas relacionam hoje com amarga lembrança o que Lavras já teve, desde festas tradicionais da cidade até comércios que fecharam, mas que logicamente pouco tem a ver com a praga do padre, e sim com vários outros fatores. A malsinada praga do padre ficou tão drasticamente arraigada no inconsciente do cidadão lavrense que, em certa ocasião, quando estava sendo feita uma pintura nova na igreja matriz, um morador lá do rincão dos Saraivas, com o seu pessimismo a respeito do futuro de Lavras, olhando para sua torre, ao vê-la assim, toda circundada de tábuas e andaimes, teria comentado: "Até a igreja vão levar embora, já está toda engradada para seguir viagem." Segundo velhos ensinamentos, toda a praga, após 100 anos de rogada, perde os seus eflúvios e os seus prognósticos maléficos. Lavras com certeza hoje está livre dessa condenação do padre. Assim, a cidade de Lavras tem a missão de preservar seu rico legado e usar seu passado como um farol para iluminar seu futuro. O nosso município tem hoje modificado o seu destino e experimenta, efetivamente, lances notáveis de melhoria e progresso. Lavras se orgulha de sua história e das lendas que a cercam, preservando a memória do passado enquanto avança para o futuro. A cidade renasce, liberta do peso da maldição, e cada habitante carrega consigo as histórias dos tempos antigos, como um lembrete de que a fé e a perseverança são mais fortes que qualquer praga. As memórias preservadas são como um vento carregando a força da vida e a promessa de um futuro mais brilhante.